Então, para a gente começar, né, pode ficar tranquilo que depois eu vou citar de novo, né, na hora da gente ir para o texto bíblico. Vamos, então, né, ficar de pé, vamos pedir a luz do Espírito Santo de Deus sobre nós, que nos ajude, né, através dessa oração de Santo Agostinho. O Alisson hoje não pôde estar conosco, talvez ele ainda vai conseguir chegar para o finalzinho, porque ele tinha um outro compromisso por causa do trabalho dele, então é por isso hoje ele não conseguiu estar conosco, tá certo? Isso, vamos lá. Vamos rezar então, né, a oração de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, antes dos estudos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável, acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo. Vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se quiser, pode assentar, né? Então, hoje é a nossa aula de número 8, né? O nosso encontro de número 8. E aí, né, como o Alisson sempre faz uma recordação de onde nós saímos para poder chegar aqui, então vale lembrar, né, que depois daquela primeira aula de introdução, na segunda aula nós vimos o ato da razão, né? O ato da razão humana, que é um ato do homem em direção a Deus. E aí, né, a revelação é um ato de Deus em direção ao homem, é um resumo do que nós vimos até agora, depois da aula 3 até a aula 7. Né? Então a gente pôde ir observando. Primeiro, o ato da razão, que é um ato humano em direção a Deus, né? E depois a revelação, que é um ato de Deus em direção ao homem. E aí hoje nós vamos, né, conversar um pouquinho sobre o ato de crer, de acreditar. Né? Então, primeiro nós vamos começar, né, com um questionamento, que é o ato de fé. O que é o ato de fé? O ato de fé é o ato do homem que se submete a Deus, que se revela. Então, né, vale a gente lembrar aquele movimento. Deus quer se revelar a nós. E o homem, pela graça de Deus, pelo intelecto dado por Deus a ele, quer buscar a verdade, quer buscar a Deus. O homem tem sede de conhecer a verdade. E Deus quer se revelar ao homem. Então aí a gente já tem, né, o caminho perfeito para que esse encontro possa acontecer. Entretanto, né, nós temos que lembrar que o ato de fé, né, é quando o homem vai então submeter a sua inteligência à vontade de Deus. Então, Deus, né, como a gente viu até agora, quer se revelar ao homem. E o homem,
pelo seu intelecto, pelo seu conhecimento, quer chegar à verdade. A verdade é Deus, né? Agora, para que o homem, então, possa conhecer verdadeiramente a Deus que quer se revelar a nós, né, o homem, então, deve submeter a sua inteligência a Deus. Então, ele tem que voltar a sua inteligência a Deus, né? Porque senão de nada vai adiantar. Imagina só, Deus quer se revelar a nós. Nós queremos buscar a verdade, que é Deus. Mas nós não aceitamos a Deus. A gente fala, não, a verdade está em qualquer outro lugar, menos em Deus. Então, né, para que nós tenhamos verdadeiramente o ato de fé, o ato de crer, de acreditar, então nós temos que submeter essa nossa ânsia, esse nosso desejo de encontrar a verdade a Deus. E aí, então, em Deus, nós vamos encontrar a verdade. O Catecismo da Igreja Católica, lá no capítulo 3, vai dizer para nós o seguinte, né? Por sua revelação, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens, como a amigos, e com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo, e nela os receber. A resposta adequada a este convite é a fé. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá o seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé essa resposta do homem a Deus, né? Então, Deus quer dar-se a conhecer, o homem quer encontrar a verdade, e a verdade está em Deus. Então, o homem deve submeter a sua vontade a Deus, que, como o próprio Catecismo da Igreja Católica diz para nós, quer se dar a conhecer. Deus quer que nós o conheçamos. Só que nós não vamos alcançar esse conhecimento de Deus simplesmente pela nossa razão, né? Por isso, Deus vai nos dar os instrumentos para que nós possamos encontrá-lo, para que nós possamos conhecê-lo, né? E aí, né, então, aquilo que eu falei, para a gente pegar lá primeiro, né, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 5. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 5. Alguém quer ler? Por meio dele é que recebemos a graça e o apostolado para conduzir pelo seu nome todas as nações à obediência da fé. Então, São Paulo já fala isso, né? Ele resume isso tudo que eu falei até agora. Então, ele já diz, por meio de Deus, por meio dele, é que nós recebemos essa graça, a fé, para que o nosso apostolado, ele está falando ali a respeito do anúncio da palavra, através do anúncio da palavra feito pela igreja, todas as nações, todos os povos possam chegar ao conhecimento da fé. E aí volta mais uma vez, né, aquilo que é a fé. A fé é um assentimento, um consentimento que nós damos com toda a nossa razão à verdade revelada por Deus. Que, em outras palavras, de maneira mais simples, o que significa isso? A fé é quando nós, através de todo o nosso conhecimento, buscamos a Deus como a verdade desse conhecimento. Porque senão volta naquilo que eu falava antes, né? Não adianta de nada Deus nos dá essa graça se nós não buscarmos nele, né? Nós temos então, né, que buscar em Deus. Se nós buscarmos fora dele, nós não vamos encontrar essa verdade. Nós não vamos encontrar toda a verdade. E aí então, né, seguindo aqui, então nós vimos
que o homem ele submete a sua inteligência à vontade de Deus, né? Então ele coloca todo o seu conhecimento a essa vontade. E através disso, então, ele vai alcançar, né, esse conhecimento. Agora, como então que ele vai fazer isso, né? Através da fé, que é essa resposta a Deus. A obediência da fé tem esses dois movimentos que eu disse até agora. O submeter-se e o ouvir. Pega aquilo que São Paulo falou aí, né? Ele acabou de falar agora. Através, né, deste apostolado, através de Deus. Então, aquele que se submete a Deus, aquele que busca a Deus, ele ouve essa palavra e aí, então, ele consegue converter-se, ele consegue transformar-se. Vamos pensar num exemplo, né, para a gente poder imaginar isso daqui. Vamos supor que alguém chega aqui e fala para nós, né, o seguinte: olha, né, vai vir uma chuva muito forte esses dias aí, e quem, né, tiver aí alguma casa na beira do rio tem que ficar em alerta, porque está vindo uma chuva muito forte. Deus nos livre e guarde disso, né? Então, aí diz assim: nós, através do nosso conhecimento, né, do nosso intelecto, vamos dar consentimento, vamos acreditar nisso que está sendo falado ou não. Como que nós vamos dar esse consentimento? Primeiro, né, a gente vai querer saber se essa pessoa é uma pessoa que realmente tem credibilidade, que a gente pode confiar nela, né? Porque se não for uma pessoa que pode confiar, a gente não vai acreditar nisso, né? Aí vira e fala assim: ah, de onde você tirou isso? Né? De onde você ouviu? Ah, das vozes da minha cabeça. A gente já não vai acreditar, a gente já vai ficar meio na dúvida. Agora vamos supor, não, de onde você tirou isso? Não, eu sou, né, uma pessoa formada em meteorologia, eu conheço, eu fiz todos os estudos, eu estou vendo isso, isso e isso. A gente, no mínimo, vai pensar assim: espera aí, eu acho que ele conhece, pode ser que seja verdade. Então, talvez a gente vai acreditar, né? Talvez a gente vai dar ali um voto de confiança. Agora, pensa o seguinte, né? Deus vem para nós e revela algo para nós. Não há sombra de dúvida naquilo que Deus diz. Por quê? Porque Deus não mente para nós, Ele não nos engana e nem se engana. Então, a verdade revelada por Deus, por isso que a gente já diz, né? A verdade. Aquilo que é revelado por Deus é a verdade. Porque em Deus não existe mentira. Em Deus não existe algo que vá contra isso, né? Agora, insisto mais uma vez, como que o homem vai conhecer essa verdade? A partir do momento que ele se submeter à vontade de Deus. E como que ele se submete à vontade de Deus? Não só através do seu conhecimento, não só através do seu intelecto, né? O Alisson insiste muito com isso nas aulas, a gente já escutou, vocês já escutaram várias vezes, né? Aquilo que Santo Agostinho também vai dizer para nós: nós vamos encontrar a Deus, nós vamos conhecer a Deus através da nossa razão, com toda certeza, mas não somente através da razão associada à fé. E a fé é esse consentimento total da nossa razão à verdade revelada por Deus, né? Que aí volta aquilo que eu dei de exemplo agora para nós, agora há pouco, né? Seria fé, né, acreditar na pessoa que veio falar: olha, vai ter uma enchente, fica atento. Ia ser fé. Agora, essa fé, ela poderia ser estruturada, né, se a gente confia ou não na palavra dessa pessoa. Porque pode estar certo, pode estar errado. Agora, no caso de Deus, nós não estamos colocando dúvida, né? Não existe dúvida de que Deus está revelando a nós a verdade. Então, a fé é esse assentimento total da nossa razão a Deus. Nós consentimos totalmente a nossa razão a Deus. Por quê? Porque Ele quer dar-se a conhecer
a todos nós, né? Deus quer que nós o conheçamos. Agora, como que Deus vai fazer com que nós o conheçamos? Insisto mais uma vez, né? Através do nosso consentimento, através da nossa razão e através da palavra revelada. E qual que é a palavra revelada? O próprio Cristo. Cristo é a palavra revelada do Pai. Então, se nós queremos ir a Deus, nós precisamos, por Cristo, conhecer a Deus. Mas dá para simplesmente por Cristo conhecer a Deus? Né? Não, não somente. Lembra, né, aquilo que Jesus vai responder para Pedro quando ele vai perguntar, né, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí, né, eles vão responder muitas coisas e Pedro vai responder que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que é esperado. E aí Jesus vai dizer para ele, não foi nem a carne, nem o homem que te revelou isso. Foi o Espírito Santo. Então, nós vamos conhecer a Deus através de Cristo pela força do Espírito Santo. Nós vamos a Deus por Cristo na força do Espírito Santo. Porque a nossa fé é uma fé na Trindade. É uma fé na Trindade. Se nós observarmos tudo aquilo que nós fazemos na igreja, nós fazemos na Trindade. A Santa Missa é um culto oferecido a Deus pelo Filho na ação do Espírito Santo. Então, todas as orações da missa, todos os momentos, o tempo todo, né, o padre fazendo as vezes de Cristo, in persona Christi, né, a pessoa do Cristo naquele momento, ele nos conduz ao Pai pelo Espírito Santo. Né? Então, se nós queremos, né, viver este ato de fé, né, esse consentimento da nossa razão a Deus, nós vamos dar esse consentimento através dessa graça que Deus nos entrega, a fé, né, que vai ser em Deus, é a verdade, essa palavra revelada a nós, o Cristo, pela ação do Espírito Santo. Até aí está tranquilo? Dúvida? Então, vamos em frente, né? Por isso, então, nós temos dois grandes modelos de fé para todos nós. De duas pessoas, né? Lógico que nós temos muitos outros mais, mas vou citar aqui dois grandes modelos de fé para nós, né, na Sagrada Escritura, que nos ajudam a entender isso, né? Esses dois grandes modelos para nós são justamente Abraão, no Antigo Testamento, e Nossa Senhora, no Novo Testamento. Lembremos aqui de Abraão. Deus manda que Abraão deixe a sua casa, deixe a sua terra, deixe tudo e vá para o lugar que Deus irá lhe mostrar, né? Para a terra que ele irá herdar, que ele irá receber como herança, a terra prometida. E quais eram as garantias que Abraão tinha? Quais eram as seguranças que Abraão tinha para ele poder fazer isso? A palavra de Deus. Né? Abraão não duvidou. Ele falou, é Deus que está me revelando isso. É Deus que está me chamando a isso. Deus não mente. Ele não mente, né? Ele não vai me enganar. Então, o que eu vou fazer? Vou confiar plenamente. Vou fazer aquilo que Deus está me chamando. E quando a gente pega lá nas Sagradas Escrituras, né, e vai ver ali aquele testemunho de Abraão, a gente fica surpreso, né? Como que Abraão confiou? Como que Abraão confiou? Olha o ato de fé aqui, total, né? Abraão queria encontrar a Deus, o intelecto dele, pelo conhecimento. Deus revelou-se a ele, deu para ele, né, uma palavra, dizendo para ele, ó, vá para esse lugar, vá para onde eu vou te indicar. E o que Abraão fez? Ele consentiu completamente. Por quê? Porque é Deus quem está me dizendo isso. Por isso que se a gente pega lá a história, né, e aí vai vendo, insisto mais uma vez, Abraão, a gente vai ver lá, né, Abraão recebendo a notícia de que a sua esposa ficaria grávida, e parecia ser algo impossível, né? Sara mesmo riu,
quando ela ouviu a notícia. Ela riu. Por quê? Porque ela agiu apenas pelo intelecto. Ela não agiu pela fé que Deus já havia entregado também a ela, né? Isso aqui, e aí pegando esse exemplozinho de Sara aqui, ajuda a gente, né? Se a gente dá um pulo também lá no Novo Testamento, nós vamos ver Zacarias que recebe a visita do anjo, quando ele vai lá para poder deitar incenso no Santo dos Santos, e aí o anjo diz para ele que a esposa dele, né, Isabel, ficaria grávida, e o que Zacarias faz? Ele também duvida. Olha só, 2 exemplos nós temos aqui para a gente poder enxergar isso. O que nós vemos nesses 2 exemplos? 2 pessoas que receberam de Deus a graça de, através do seu conhecimento, ir ao encontro de Deus, crer, acreditar plenamente, mas que preferiram depositar a sua confiança, a sua fé, apenas naquilo que era o conhecimento humano. Então, o que tanto Zacarias quanto Sara fizeram? Olha, não tem como. Biologicamente, não tem como. Então, não vai acontecer. Então, eles não fizeram um ato de fé. Por quê? Porque eles não submeteram o seu intelecto à vontade de Deus, né? Isso. 90 anos já. Ela já era de idade bem avançada, né? Por isso que, se a gente parar para pensar, biologicamente seria impossível mesmo. Mas o que nos faz enxergar? A fé, né? A fé. Se a gente for pegar, gente, a história dos santos na vida da igreja, né? Se a gente for pegar aí São Paulo, que a gente acabou de ler, São Paulo está falando justamente isso, né? Como que eles vão conseguir anunciar? Como que ele vai conseguir anunciar? Através da fé. Através da fé, apenas através da fé. Porque se fosse olhar pela lógica em São Paulo, não ia ter como, né? Exatamente. Se fosse olhar só pela razão, isso mesmo, se fosse olhar só pela razão, né? Sem que essa razão fosse iluminada por Deus, ele não iria conseguir chegar a essa verdade, né? Então, aí eles dão esse passo de fé. Eles acreditam em Deus, e aí eu dei o exemplo de Abraão, e agora vamos saltar, né, por exemplo, da Santíssima Virgem, né? O exemplo de Maria fica muito claro para nós também, porque lá no Evangelho de São Lucas, quando o anjo vem anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador, o anjo Gabriel chega até ela, e aí ele já faz a saudação a ela, né, a ave cheia de graça. Então, ele já anuncia a Maria que ela é cheia de graça, ela é agraciada, ela é tomada toda pela graça de Deus. E aí, quando ele anuncia para ela que ela seria a mãe do Salvador, Maria faz uma pergunta. O intelecto humano, né? Ela pergunta: como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Ela não duvidou, ela fez uma pergunta: como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Olha a fé, né? Olha a fé. Ela já não vira e fala assim: impossível, não vai ter como. Não, ela já coloca: como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? E aí o anjo explica para ela, né? Aí o anjo vai falar para ela: a força do Altíssimo virá sobre ti, te cobrirá, e o filho que você vai conceber será chamado, né, Emanuel, o Santo dos Santos, aquele que é verdadeiramente o Filho de Deus. E aí o que Maria responde? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha o ato de fé máximo, né? Então, Nossa Senhora, ato de fé máximo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Porque naquele momento, o que era necessário para que ela conseguisse acreditar plenamente naquilo que o anjo estava dizendo para ela, era o ato de fé. Porque se fosse apenas pelo intelecto, ela não iria acreditar. Se fosse apenas pelo intelecto, ela não iria acreditar. Agora, o que nós vemos, né, nesse movimento? Nós vemos então que Deus quer se revelar a nós. Nós queremos conhecer a Deus, para isso nós precisamos dar o consentimento da nossa fé, né?
E Deus não nos obriga. Deus não nos obriga. Por isso que às vezes a gente pode, né, se perguntar, padre, mas se Deus quer se revelar a nós, né, e o ser humano tem um desejo de conhecer a Deus, como que tantas pessoas dizem não acreditar em Deus? Como que tantas pessoas podem não querer, né, dizer que Deus não existe? Ou lutar, tentando provar que Deus não existe? Porque essas pessoas não fizeram o ato de fé. Elas não deram seu consentimento a essa verdade revelada. Como a gente acabou de ver no exemplo de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora primeiro pergunta como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum. O anjo responde, pedindo que vai ser pela ação do Espírito Santo, e aí Maria então não coloca dúvida. Por quê? Porque vem de Deus. Se é de Deus, é verdade, né? Pode perguntar. Sim. Não, ela era prometida, conhecia. Conhecia, né? Porque a família a prometeu em casamento a São José. Então ele já conhecia ela conhecia ele, né? Mas os dois não coabitavam, eles não viviam juntos, né? Sim. Mais um ótimo, né? Esse exemplo é ótimo para a gente ver também a confiança, a fé de Nossa Senhora. Porque ela já havia sido prometida, né? Ela havia sido prometida a José. E aí poderia aparecer uma interrogação na cabeça dela, né? Mas como é que vai resolver isso? Porque isso daqui vai dar um problema danado, né? Mas ela confia. Por quê? Porque vem de Deus. Por isso que eu falei, né? Exemplo máximo de fé. Por isso que a gente tem que pedir muita intercessão de Nossa Senhora mesmo, para a gente ter uma fé assim como a fé de Nossa Senhora, né? Por isso que a gente sempre consagra as nossas crianças no batizado a Nossa Senhora. Eu sempre digo, né, insisto, que a exemplo de Maria, né, essa criança também possa crescer, né, seguindo a Jesus com total confiança. Esse é um exemplo de fé máximo, né? E faz com que nós também olhemos para a nossa fé e às vezes a gente até consiga responder um pouco. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade na nossa oração? Porque às vezes a gente não submete totalmente a nossa razão à confiança de Deus, né? Aquilo que Nossa Senhora disse, olha, é Deus, Ele é a verdade. E se Ele está dizendo, não tem dúvida disso, né? É isso realmente que vai acontecer. Por isso que ela é esse exemplo máximo de fé. Porque tudo contrariava. Tudo iria para um desfecho muito negativo, né? Muito ruim. Mas ela confiou plenamente, né? Ela se colocou plenamente. São José, isso. No início, né, qual que foi a resposta de José, né? São José, no início, ele pensa em fugir, né? Mas mesmo o ato de fugir é um ato de confiança. Por quê? Porque se ele fugisse, ficaria como se ele tivesse engravidado, Nossa Senhora tivesse fugido. Então ele ainda assume o risco. Exatamente, ele ainda assume o risco. Por isso que quando o anjo aparece para ele, ele fala com ele, não tenha medo de receber Maria. Por quê? Porque ela vai conceber pelo Espírito Santo. Então ele fala para ele, olha, se você está com algum medo, porque a sua razão não está te deixando, né, dar o consentimento total a essa verdade revelada por Deus, né, eu estou vindo aqui revelar aquilo que Deus te disse. Não tenha medo. Né? Não tenha medo. E aí, a partir daquele momento, ali no sonho, São José acolhe Nossa Senhora, e aí ele também não duvida. Né? Ele não duvida. Qual que era o medo de São José? Porque através simplesmente do seu intelecto, ele ainda não havia conseguido conceber totalmente aquela razão. Deus veio e revelou a ele aquela verdade através do anjo. E aí São José submete a sua razão a Deus. É Deus que está me revelando isso, então eu não vou ter dúvida. Né? E crer em Deus. E os falatórios deixar de lado isso. Porque aí volta aquilo que eu dava de exemplo, né? A gente pensar as duas coisas. Espera aí, né?
O que Deus me diz? Deus me diz isso. E o que os homens me dizem? Os homens me dizem isso. Só que Deus não mente. Ele não é mentira, nele não há mentira. Ele não se engana e nem me engana. Então, eu confio mais em Deus ou no homem, que mente e engana. Se engana e engana o outro. Então, em quem que eu vou confiar? Vou confiar em Deus. Por isso, quando a gente pega, né, a vida dos santos, é muito bonito, porque a gente vê isso, né? Ali, claramente. A gente vê claramente. A vida lá de Santa Rita, né? A gente olha para a vida de Santa Rita e pela razão, pelo intelecto puro, a gente não vai conseguir entender aquilo dali, né? Se a gente pegar... Por isso que, né, as pessoas, às vezes, fora, né, da igreja, têm essa dificuldade de conseguir dar esse passo na fé. Porque esse ato de fé, e aí, né, isso que a gente está vendo hoje, esse ato de fé, ele passa por esse consentimento total da nossa razão a Deus, né? Só que partindo justamente desse princípio, né? Nós estamos falando de quem? De Deus. Ele não engana, ele não se engana e nem nos engana. Então, vem de Deus, é a nossa confiança. A gente encontra, às vezes, nas nossas famílias, né, pessoas, né, que têm, nas nossas comunidades, pessoas que têm, né, aquela fé firme, né, que a pessoa fala, não, mas eu coloco nas mãos de Deus, né, e coloca mesmo. Nós vivemos num mundo que nos atrapalha a dar esse passo. Por quê? Porque muitas vezes o mundo diz para nós que a verdade, né, ela não é bem verdade. Ela pode mudar, né? Só que o que Deus nos diz? Que Ele é a verdade. E Ele não muda, né? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que falou a Abraão, Ele é o mesmo que foi anunciado à Virgem Maria. Ele é o mesmo, né? Imutável. Ele é a verdade pura, né? Então, por isso a gente confia plenamente nele. Oi. Sim, já havia a profecia lá em Isaías, que já anunciava. Sim. Aham. Verdade. Então, ele já, a palavra vai ali confirmando, né, aquilo tudo para eles. Sim. Ela já sabia, sim. Porque Deus se revela a nós, né? E a Sagrada Escritura é uma dessas formas de Deus se revelar a nós. Então aí, nós temos algumas características da fé. Então a gente viu, né, que para esse ato de fé, a gente vai precisar da fé, né? A fé é essa graça dada por Deus, infundida nos nossos corações, infundida nas nossas vidas, mas nós consentimos a esse ato. Está vendo que é um movimento, né? Deus que vem ao nosso encontro, nós que vamos ao encontro de Deus, e Deus que não, né, nos obriga, Ele nos abre a esse conhecimento, e nós então, na nossa liberdade, damos consentimento para conhecer plenamente a Deus. E a fé, então, tem algumas características. A fé é uma graça, né? A fé é uma virtude sobrenatural infundida por Deus, né? É uma graça sobrenatural. Sobrenatural porque ela está além da natureza humana. Ela é algo dado por Deus, né? Não é algo da natureza humana, ela é dado por Deus, né? Na natureza humana, nós vamos ter muito mais, né, falta de fé, incredulidade do que fé, né? Basta a gente pensar. A dificuldade que nós temos, às vezes, de acreditar nas pessoas. Às vezes, dentro da nossa casa mesmo, a filha chega lá, fala um negócio com o pai, com a mãe já fica meio desconfiada, né? Que foram aqueles que educaram, aqueles que transmitiram, né, ali todo o conhecimento, já fica meio assim, será que isso é verdade mesmo? Às vezes até pergunta, né? Mas você está falando verdade mesmo? É isso mesmo? Né? Então,
ela não é algo natural, ela é sobrenatural, ela é algo dado por Deus. Então a fé é uma graça. A fé é um ato humano. Ela só se pode crer pela graça, mas a graça opera na natureza humana. Então Deus dá a graça da fé para que nós possamos conhecer, e nós damos o nosso consentimento à fé, né? Nós damos o nosso consentimento a crer. A Virgem Maria, São José, né, Abraão deram o consentimento. Diferente depois, né, lá na experiência de Zacarias, de Sara, né, mas que depois, quando viram, né, não tiveram mais dúvida. Então não podia mais duvidar, né, porque estava ali, é a verdade, né? Então a fé é também um ato humano nessa parte do consentimento que nós damos para essa graça que nós recebemos de Deus. A fé é um ato da inteligência. A razão não gera a fé. Nós não vamos conhecer a Deus apenas pela razão. Nós vamos precisar da graça de Deus dada por nós e do ato humano de dar esse consentimento, né? Mas a fé ajuda o homem a crer. A inteligência humana é movida pela vontade para querer crer por causa de Deus que se revela, pois ele não pode enganar-se nem nos enganar. A fé não é uma ciência, mas ela é certa. Porque ela não é fruto do intelecto humano puro, não. Ela é graça dada por Deus, né? Então ela não é uma ciência, mas ela é certa, né? Ela é certa. A fé é um ato da liberdade, né? Não se pode crer sem a liberdade de querer crer. Deus não pode nos obrigar a crer nele e amá-lo. Vamos pegar como exemplo Santo Agostinho, né? Santo Agostinho tinha um grande desejo de encontrar, né, a realização da vida dele. Ele sentia uma inquietação no coração dele. Ele tinha um desejo muito grande por algo que iria completá-lo, né? Queria dar a ele, né, queria preencher aquele vazio que ele tinha e que ele buscava tanto. E aí o que ele pensa, né? Uma das coisas que ele pensa, depois ele fala assim: já sei, eu vou encontrar, né, a solução disso, eu vou conseguir preencher isso através das honras, através da glória humana, né, do conhecimento do homem. Então ele estava lá fazendo direito, eu vou lá, né, para Veneza, vou me destacar, né, vou conseguir através das glórias humanas. E ele até tentou, mas o vazio continuou lá, né? Não tinha respondido ainda tinha aquele vazio, né? E Deus dando a ele a graça, né? A mãe dele rezando lá por ele. Olha o exemplo de fé, Santa Mônica, né? Tudo falava o contrário para Santa Mônica. Esse menino vai converter, não. Esse menino não tem jeito, não. Desiste, né? Quase que falando com Mônica, desiste, não tem jeito, não. Você está rezando tanto, mas não vai adiantar. Mas Santa Mônica tem fé. Ela confia. Deus é verdade. Então, eu posso confiar que ele vai me dar essa graça. E ela confia e vai rezando, vai rezando, vai rezando. Aí depois, anos depois, Agostinho vai se converter, né? Vai se tornar o grande bispo que ele foi. E anos depois ele vai escrever lá, né? Beleza tão grande, né? Tu que estavas dentro e eu fora. Ele diz, né, Deus já estava comigo. Ele como é que para assim e vai pensando na vida dele e vai falando assim: gente, olha só, Deus estava agindo aqui. Olha só o sinal de Deus aqui na minha vida. E aí ele fala: tu que estavas dentro, a fé, a graça infundida por Deus, e eu fora. Por quê? Porque eu não me submetia a Deus, né? O meu orgulho não me deixava, a minha arrogância, a minha ganância, né, pelo poder.
achando que isso fosse me preencher, eu estava procurando fora o tempo todo aquilo que o tempo todo estava dentro de mim, né? O tempo todo estava dentro de mim. Então, a fé, né, é um ato da liberdade, né? Agostinho era livre, Deus estava ali dentro dele, aí ele percebeu, só quando ele livremente se submeteu àquela verdade, Deus se revelou a ele totalmente, né? Até o ponto dele parar e falar assim, meu Deus, mas o Senhor estava comigo o tempo todo, e eu não conseguia enxergar isso, né? Tu que estavas dentro e eu fora, né? Então a fé como ato da liberdade. A fé é necessária, né? A fé é necessária. Sem fé não se pode agradar a Deus e não se pode se salvar. Então a fé é necessária para todos nós. Ela é necessária. Por isso que ela é uma graça, uma dádiva dada por Deus, para que nós possamos nos salvar, né? A fé de cada um é a fé da igreja. É a igreja que crê e nós cremos na igreja. Vamos entender isso, né? A igreja, então, é aquela que tem, né, aquilo que a gente chama de depósito da fé. A verdade revelada, e a igreja é a guardiã desse depósito, dessa fé, que não pode ser mudada, né? Que não pode ser alterada. Então a igreja tem o dever de zelar por esse depósito da fé. E a igreja tem o dever de transmitir essa fé. Aquilo que a gente viu São Paulo falando ali, já é a igreja transmitindo a fé, né? Então, o que nós cremos? Nós cremos na verdade anunciada pela igreja. Nós cremos na verdade anunciada pela igreja. Então, quando, né, nós dizemos que é a igreja que crê e nós cremos na igreja, nós estamos justamente reafirmando isso, né? Do Deus que se revelou, que veio até nós, que a igreja, então, como depositária desse tesouro da fé, desse depósito da fé, é aquela que transmite a nós, né, e nós recebemos. Basta a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Se a gente não tivesse fé na igreja, de que ela transmite isso, a gente nem ia estar aqui agora, né? Nem ia estar reunido aqui, né, nesse momento. E por fim, né, há uma única fé. Há uma única fé. Por quê, né? Se a fé fosse múltipla, ou sem muitas, ela não seria fé, resposta de Deus, graça de Deus dada por nós, mas uma crença, um produto humano, né? Se a fé fosse, né, produto humano da nossa cabeça, é aquilo que eu falei, né? Lá a pessoa que chegou e falou, vai ter enchente. E aí a gente pode acreditar, pode não acreditar, né? Então, se a fé não fosse única, verdade, não fosse Deus que se revela a nós através do Filho, pela ação do Espírito Santo, nós, então, né, não seria graça de Deus, não seria dom de Deus, seria produto da nossa imaginação. Por isso, a fé, ela é né? Ela não é múltipla, ela é única, né? Porque ela é resposta de Deus. Ela não é fruto da imaginação humana. Você ia perguntar? Então, às vezes fala, né? Quando a gente vai falar, quando eu digo, né, que a fé é que ela é única, ela não é fruto da nossa, né, da nossa cabeça, né, fruto da nossa imaginação, eu volto naquilo que eu falava, a fé que nós cremos na igreja, e a igreja transmite a fé para nós. Então, todo aquele que anuncia a palavra, né, todo aquele que dá testemunho da palavra, isso vale para todos nós, né, para os sacerdotes, os ministros ordenados e os não ordenados. Essa verdade, ela vai partir desse depósito da fé, da igreja. A dificuldade que nós temos às vezes é o quê, né?
Às vezes nós confundimos isso e nós queremos expressar a nossa opinião, aquilo que a gente acha a respeito disso. Isso é um sinal de não se submeter a Deus, a verdade revelada, né? Essa falta de submissão vai levar, às vezes, a gente deixar um pouquinho ali do orgulho, aí eu falo assim, não, mas eu acho que não é bem assim, né? Mas eu acho que está fora desse jeito. A partir desse momento, tudo que está saindo daquilo que é revelado por Deus e dito pela igreja, está indo, então, em contramão. Então, aí vai estar falando completamente contrário, né, daquilo que é verdade revelada por Deus. Oi? E no catecismo, isso. Por isso que, né, a gente vai dizer que a verdade, né, a palavra de Deus, a Dei Verbum vai dizer, né, ela é apoiada, a nossa fé é apoiada em 3 pilares: a Sagrada Escritura, a doutrina e a tradição, né? Então vai ser através desses 3 pilares, né? A Sagrada Escritura, a doutrina, o magistério e a tradição. São esses 3 pilares que vão dar, né, para que a gente possa conhecer a verdade. Tem um depoimento muito bonito daquele pastor que é até ali de Juiz de Fora. Eu esqueci agora completamente o nome dele, né, mas ele é dali de Juiz de Fora e ele se converteu, né, ao catolicismo. E aí ele conta como que ele se converteu. Ele conta que ele estava conversando com outro pastor, né? E aí eles estavam discutindo uma questão teológica lá, através da Escritura, porque para os protestantes só vale a Escritura. E aí, quando ele estava discutindo aquilo ali com o outro pastor, e ele estava argumentando, dizendo assim, mas isso daqui não pode, porque lá na Escritura está falando o contrário. Aí o outro pastor, que era um teólogo também muito mais experiente que ele, vira e fala assim, mas aí nós temos que recorrer à tradição. Aí ele para e leva um susto. Porque qual que é o princípio protestante? Só a Escritura, mais nada. E o homem está falando para ele agora, se eu não me engano, acho que ele era metodista, batista. Eu não vou lembrar agora, mas, né, não é difícil de encontrar, né, até esse depoimento dele. Aí naquela hora ele para e fala assim, mas se a gente for aceitar a tradição, a gente está dizendo que não é só a Escritura. Se eu for aceitar a tradição para poder responder a isso, eu vou dizer que não é só a Escritura. E se não é só a Escritura, é a tradição, e o magistério, e o ensino. Aquilo ali foi a porta para ele poder repensar toda a estrutura de fé dele e ele se submeter à verdade revelada por Deus. E aí olha que bonito, né? Deus quer se revelar. E nós queremos conhecer. Ele queria conhecer. E Deus deu para ele a luz, a graça da fé. Tanto que ele parou ali, através do intelecto, e falou, olha, peraí, se a gente for levar, então não é só a Escritura. Se não é só a Escritura, tudo o que a gente está dizendo, né, enquanto pensamento protestante, está se desfazendo aqui, né, como Maria movediça aos nossos pés. A gente está caindo aqui, não é nada disso, né? Então aí acho que isso ajuda também a sintetizar bem isso para nós. Só para encerrar então, né, vamos pegar lá 2 Timóteo, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. São 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E aí vai nos dizer o seguinte: é esse o motivo pelo qual sofro tais coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem acreditei, e estou certo de que ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha a confiança, né, do apóstolo. Então, olha a fé, né? É isso daqui, a síntese, né, disso tudo que a gente escutou hoje. É esse o motivo pelo qual sofro tais coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem acreditei, e estou certo de que ele tem poder para guardar o meu depósito, guardar a minha fé, né, até
aquele dia. Que dia é esse? Até a eternidade, né? Até a eternidade. Depois, quem quiser, né, também pegar lá em casa e dar uma aprofundada, tudo isso que nós vimos hoje é o capítulo 3 do Catecismo da Igreja Católica. O capítulo 3 do Catecismo da Igreja Católica, né? Então, mais sintetizado, lógico, que eu estou aqui suando para conseguir fazer em 1 hora, o Alisson faz tranquilo, né, ali. Eu estou aqui passando um apertinho, mas vai dar certo, está quase, né? Mas é a síntese disso tudo, que é o capítulo 3 do Catecismo da Igreja Católica, certo? Então, se alguém quiser depois em casa aprofundar, pegar, ler um pouco mais, tiver alguma dúvida, né, vai pegando ali que vai ajudando a entender, certo? Dúvidas? Alguma pergunta a mais queira ser feita? Então tá. Agora eu vou deixar para vocês, né, um dever de casa. O Alisson deu, mas eu vou deixar. Não, o Alisson deixa também. Vou deixar um dever de casa, né? Na semana que vem, na próxima semana, né, tragam perguntas que vocês têm, né, a respeito daquilo que nós estamos vendo aqui. Então, a respeito da fé, né, a respeito disso que nós vimos até agora, né? Pega lá as suas anotações, pega lá os áudios, né, daquilo que já foi dito. Oi? Desculpa. Ah, tá, ele já pediu para trazer. Isso. Vocês já trouxeram? Tá aí já? Se alguém mais tiver depois, pode deixar aqui também, tá? Pode segurar aí no final, pode deixar aqui comigo, tá bom? Então, depois dessas perguntas. Ainda na semana que vem, vou pedir para vocês, ainda na semana que vem, quem ainda não trouxe, traga suas perguntas, né? Porque aí depois o Alisson, ele já deve ter avisado para vocês, a gente vai sentar, né? Vai selecionar as perguntas, porque às vezes tem algumas perguntas que são parecidas, né? São iguais. Então a gente vai pegar ali as perguntas e aí a gente vai responder essas perguntas depois na outra semana, passando semana que vem, na outra semana. Tá certo? Ok? Então vamos ficar de pé, pedir intercessão da Santíssima Virgem, para que a exemplo dela nós possamos acreditar, ter fé, né, com todo o nosso consentimento. Mesmo diante das maiores provações, ela é aquela que esteve com seu filho mesmo diante da cruz, mas acreditou, confiou plenamente. Que nós também possamos ter essa mesma fé pela sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora e Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor sede a vossa força. Em nome do Senhor, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite, bom descanso a todos. Quem tiver trago pergunta ainda pode deixar aqui na frente comigo, tá?